Nossa. São Paulo mudou de clima e acompanhou o mercado financeiro, né? Porque você tem Bitcoin caindo, cripto, NFT, você tem S&P, Ibov e muitas pessoas, mesmo aquelas que têm tipo R$ 1.000 ainda, pensam: Meu Deus, o que fazer? E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar pra você, que acabou de começar, como que você pode investir os seus primeiros R$ 1.000. Agora, apesar do clima de São Paulo estar tão frio, eu sei que não é como o seu coração. Então, deixa o like aqui nesse vídeo pra a gente conseguir se aquecer junto e fazer o YouTube... Ficou ruim essa analogia aí. Mas ainda assim, mande esse vídeo pra mais pessoas, ou melhor... Ei, agora eu embolei de vez. Meu Deus. Deixa o like nesse vídeo pra mandar ele pra mais pessoas, o YouTube entende que ele é legal e mais pessoas possam também, né, rir da minha incapacidade de fazer boas piadas. Bom, beleza, vamos começar então. Se você tivesse investido R$ 1.000 em Bitcoin lá em 2009, você ia ter cerca de 81 bilhões de reais hoje. Você seria mais rico que o Jorge Paulo Lemann. E aí, né, putz, a gente vê isso e é lógico que vem o pensamento de... Qual que vai ser a próxima onda? Será que eu vou poder ter alguma oportunidade dessas daqui a pouco e ficar podre de rico? Quero meu dinheiro, desgraça! Não é bem por aí, sabe? Tipo, essa é meio que a exceção e não a regra. Aliás, o oposto também pode acontecer. Inclusive, se você tivesse investido R$ 1.000 na OIBR em abril de 2012, hoje esses R$ 1.000 iam permitir que você conseguisse comprar 2 Tridents, com algo em torno de R$ 7 aí. E é justamente por esses extremos que tem gente que pensa que bolsa de valores é cassino, ou que renda variável é cassino, né? Porque Bitcoin não tá na bolsa. Então, primeiro de tudo, você tem que entender que investir é um processo e você precisa passar por todas as fases para colher os frutos desse processo no futuro. E quais são esses passos desse processo? O primeiro deles é quitar as dívidas, né? Via de regra, os juros das dívidas que a gente tem, eles serão maiores do que a rentabilidade dos investimentos que a gente fizer. Então, se você deixou dívidas acumularem há muito tempo, tenta renegociar elas com bancos, porque pode ser que ela tenha assumido valores estratosféricos, mas faz o máximo para quitar as dívidas antes. Primeiro de tudo, antes de começar a investir, quita as dívidas antes. Segundo passo é você fazer a sua reserva de emergência. E provavelmente ela vai custar mais do que R$ 1.000. Reserva de emergência é basicamente uma reserva financeira que você acumula para caso alguma coisa aconteça de errado na sua vida. Você teve que pagar o tratamento médico de alguém da sua família, você foi demitido do emprego e agora está precisando se manter, você teve uma briga com sua esposa e agora está tendo que dormir de aluguel. Montar a sua reserva de emergência é indispensável porque imprevistos são previstos. A gente precisa estar preparado para quando eles forem acontecer. É por isso que a sua reserva de emergência ela vai ter algo em torno de 6 meses do seu custo de vida. Então, se o seu custo de vida é de R$ 2.000 por mês, por exemplo, então você deveria ter pelo menos R$ 12.000 de reserva de emergência. E aí sim você começaria a investir. Mas vamos considerar que você já construiu a sua reserva de emergência, você já ouviu esse discurso várias vezes antes e você simplesmente quer saber como que eu invisto de verdade os meus primeiros R$ 1.000. Beleza, eu vou te falar. Eu também vou partir do princípio que você já sabe coisas óbvias, tipo abrir conta numa corretora de valores ou entender o conceito de ações, fundos imobiliários, ETFs e ativos de renda fixa. Provavelmente, se você está começando a investir agora em renda variável, seus primeiros R$ 1.000, talvez você ainda não saiba o que é você perder dinheiro. E acredite, não é legal. Mas você pode viver com o sentimento de não é legal e tá tudo bem tocar sua vida, porque você se preparou para isso, ou ficar desesperado e pelo primeiro sinal de que você tá perdendo dinheiro, você queira vender e realize o seu prejuízo. Então, cuidado. Não coloque na bolsa de valores dinheiro que você não esteja disposto a perder, pelo menos no curto prazo. Bolsa é investimento de longo prazo. Breno, me fala, quais são esses ativos? Eu quero saber para não ter trabalho e poder eu comprar ações que você falar. Então, notícias. Eu não te daria recomendação de investimento, tipo, compre essa ação ou compre outra. Primeiro porque eu não posso e segundo porque eu acho que isso tem que ser uma tarefa que você vai arbitrariamente escolher com base na sua tese. O que eu faria se eu estivesse começando seria montar uma carteira com alguns ETFs. Por quê? ETFs são nada mais do que fundos negociados em bolsa que replicam um índice. Por exemplo, o nosso índice Bovespa tem um ETF que o replica, chamado de BOVA11. Você for lá no home broker da sua corretora, escrever BOVA11, você vai comprar o ETF do índice Bovespa
Ibovespa aqui, se o índice do Ibovespa subir 2% num dia, o BOVA11 sobe 2% também, porque ele replica as ações do índice Ibovespa nas mesmas proporções. Então, como que ficaria essa carteira de ETFs? Bom, para esses primeiros R$1.000, eu colocaria em torno de 30% em renda fixa, mas não ativos como CDBs, que têm liquidez diária, mas CDBs, LCs ou LCAs e debentures que têm liquidez no vencimento, porque eles tendem a apresentar maiores rentabilidades e, independentemente do momento de crise, eles seguram e aumentam o seu patrimônio. Então, manteria pelo menos 30% ali em renda fixa para você que está começando. Os outros 20% eu compraria BOVA11, para você sentir o gostinho da renda variável e ainda sem ter o trabalho de fazer stock picking, que é você selecionar individualmente as ações ou ativos que vão compor a sua carteira. Porque investindo em BOVA11, você já automaticamente se diversifica para mais de 80 ativos que estão compondo o índice Bovespa. Terceiro, eu compraria um outro ETF chamado de IVVB11. O IVVB11, ele é um ETF que replica um índice chamado de S&P 500, que é um índice que replica principalmente ações das maiores empresas dos Estados Unidos, principalmente de tecnologia. Então ele é um ETF que permite não só que você possa se expor à economia norte-americana, se beneficiando do crescimento dessas empresas, como também acabe protegendo o seu patrimônio simplesmente por serem empresas negociadas em dólar. Então se o dólar subir, o IVVB11 sobe também. E como o dólar tem uma correlação inversamente proporcional com o nosso índice Bovespa, se o nosso índice Bovespa cair, então o dólar vai subir e vai segurar as nossas perdas. Então é muito importante também ter parte do nosso patrimônio dolarizado. Uma outra parte, outros 20%, eu compraria com XFIX11, que é o ETF de fundos imobiliários, porque fundos imobiliários tendem na Bolsa de Valores a ter uma oscilação em torno de 3 vezes menor do que o índice Bovespa, o que significa que você está investindo em renda variável, por outro lado, com menos oscilação em um setor que tende a acompanhar a inflação e que é um dos setores mais perenes que existem. Beleza. Então até aqui a gente falou 30% em renda fixa, 20% BOVA11, 20% IVVB11 e 20% em XFIX11. Sobraram 10%. Esses 10% eu compraria um outro ETF lastreado na maior reserva de valor que existe, que é o Gold 11. O Gold 11, como o nome já diz, ele é um ETF que oscila de acordo com o ouro. Porque em momentos de crise, onde o mercado está muito pessimista, o mundo inteiro encara o ouro como uma reserva de valor. E por isso o ouro sobe nesses momentos. E a gente também viu ao longo da história que o ouro vem preservado o poder de compra dos seus investidores. Então ele tende a se valorizar ao longo do tempo. Portanto, para os meus primeiros R$1.000, não tentaria fazer stock picking, basicamente eu assumiria essa composição de carteira. E caso eu quisesse ousar nesse primeiro momento onde eu estou começando a investir, talvez eu abrisse mão de 5% da parte que está em ouro para comprar Hash11, que é um ETF de criptomoedas, que tem Bitcoin, Ethereum e as principais criptomoedas com maior valor de capitalização. Só que ter uma carteira somente de ETFs não é uma carteira que te gera renda. Sim, ela pode trazer rentabilidades que são maiores do que você jamais teria, por exemplo, na poupança. Por outro lado, você vai deixar de ter os retornos que você espera caso você soubesse fazer uma coisa chamada de análise fundamentalista, que é você identificar os fundamentos das empresas para saber se elas fazem sentido de serem compradas para potencializar os retornos da sua carteira. E eu vou falar sobre como construir uma carteira geradora de renda e sobre como também fazer análise fundamentalista no Investidor em 72 Horas, que é um evento de 3 dias que vai acontecer dos dias 27 a 29 de junho às 8h03 da noite, em que o meu compromisso é fazer com que você entenda o que fazer com o seu dinheiro. Então, se você está começando ou se você já tem alguma experiência, mas ainda está incerto sobre como aplicar o seu dinheiro nesse mundo completamente cheio de informações e possibilidades sobre o que fazer com o nosso dinheiro, então clica aqui embaixo para garantir que você vai estar inscrito. Eu vou te mandar vários materiais complementares para garantir que quando a gente chegar lá ao vivo, a gente vai estar na mesma página. Então, clica aqui para se inscrever no Investidor em 72 Horas. Se inscreve no canal também, ativa as notificações, deixa o like nesse vídeo se ele foi engrandecedor para você que está começando. Sem mais, meu nome é Breno Perrucho, um beijo enorme para você e seus jovens negócios.